Chegamos a isso, esse é o programa Alternativa A, vida inteligente e original na sua tarde de sábado. São 5 horas mais 2 minutos, a gente está na sintonia da sua rádio universitária 102,1 FM e também pelo Facebook em facebook.com/programa Alternativa A. Eu sou o Glauco Keller e hoje a gente traz um convidado super especial, daqui a pouco eu vou apresentá-lo a vocês, ouvintes. Para fazer a Alternativa A junto comigo, fazia tempo que a gente não se reunia numa gravação. Tá frio aí, professor Alex? Muito boa tarde. Pouquinho frio, né? Pouquinho frio, mas vamos lá. É verdade. Faz tempo que a gente não grava, né? Não estamos juntos aí com o mesmo convidado. É isso aí. E você que está acompanhando a gente em 102,1 FM, vem aqui para o Facebook, facebook.com/programa Alternativa A, e você pode acompanhar essa gravação, esse programa super especial, em áudio e também em vídeo. Eu aproveito para convidar você para acompanhar, para seguir a gente no Instagram p.alternativaA, e também essas super entrevistas são transformadas em podcasts. Você encontra todas elas no Spotify, no seu agregador de podcast. É só procurar a gente, p.alternativa. Pois bem, sem mais delongas, eu vou apresentar o nosso convidado, que deve estar passando mais frio do que a gente, porque ele está em Porto Alegre nesse momento. Eu estou falando do professor, escritor e jornalista Marcelo Spalding, que é editor também, tem mais de 70 livros editados, é pós-doutor em escrita criativa pela PUC do Rio Grande do Sul, doutor e mestre em letras pela Federal do Rio Grande do Sul, além de ser formado em jornalismo. Marcelo, você gosta de ser chamado de professor, de escritor ou de jornalista? Boa tarde, obrigado pela presença. Boa tarde, Glauco. Boa tarde, Alex. Aqui tá frio, mas eu ouvi dizer que o frio em São Paulo é histórico, né? Eu tô achando que vocês têm mais frio do que eu. Aqui só chove bastante, vamos rezar pelos santos da internet aí, acredito que não vai dar problema. Qualquer coisa a gente tenta pelo 3G. Mas sabe que essa coisa do jornalista, escritor, professor é curiosa. Eu gosto de ser chamado de Marcelo mesmo. Às vezes alguém chama de professor, mas Marcelo tá de bom tamanho. Mas quando eu vou assinar aquelas fichas de emprego, eu pergunto a profissão. E eu sempre coloco jornalista. Eu não sei se é porque a faculdade que eu fiz foi de jornalismo, se porque a gente não acha que escritor é profissão, né? A gente fica um pouco estranhando o escritor ser profissão. E no fundo, hoje o que eu vivo dos cursos. Então, ao mesmo tempo que eu sou professor, eu sou também empreendedor, empresário, mas também empresário parece aquela pessoa ricaça lá, meio que o Eike Batista. E aí o jornalista resolve tudo. Tá certo, Marcelo. E eu queria que você começasse a falar um pouquinho. Você chegou a mencionar aí na sua primeira fala sobre os cursos, né, cara? E quando a gente fala em curso, a gente pensa em um jornalista dando cursos, cara, e você se enveredou por um tipo de curso, de plataforma, que é a escrita criativa, que é algo que, de maneira geral, as pessoas têm um pouquinho de dificuldade de compreender. Então, eu queria perguntar para você o que é a escrita criativa e como é que você foi mergulhar em escrita criativa aqui no Brasil. Bem, eu comecei muito novo, lá quando eu tinha 11 anos. Eu sempre gostei de escrever, mas quando eu tinha 11 anos eu participei de um concurso na Zero Hora, e chamado Jornalista por um Dia, em que a gente escrevia um texto para o jornal e no Dia das Crianças saía um caderno especial com cada parte do jornal preenchida por uma criança. E na ocasião eu fui em primeiro lugar na categoria 10-11 anos, ganhei como prêmio uma viagem para Brasília, quase conheci o presidente da época, Itamar Franco, mas conheci ministros, conheci por dentro ali o palácio, sempre gostei muito de política, gostei muito da viagem. E com 15 anos ganhei de novo o mesmo concurso, aí era uma viagem para Minas Gerais, e descobri que eu queria trabalhar escrevendo. E aí, como eu gostava de escrever, isso era em 98, 97, eu comecei a escrever um livro, porque a gente ainda se comunicava por livro, né? Os livros eram o grande espaço de divulgação das ideias e tal. Então eu comecei a escrever um livro, esse livro foi lançado em 99, 2000, escrevi em 99, lancei em 2000, então com 17 para 18 anos, e uma edição independente, uma edição própria. Eu já estava fazendo faculdade de jornalismo na URGS. E aí, quando o livro começou a vender nas escolas e terminou a primeira edição, eu fui atrás de uma editora aqui da cidade, o Valmor Santos, para fazer uma segunda edição. E ele olhou para o livro, olhou para mim, leu um pedaço do livro e disse: olha, até que tu escreve bem para um guri de 17 anos.
mas tu precisa de uma oficina. E aí ele me indicou a oficina do Assis Brasil, que é uma oficina famosa do Brasil todo, né, do Luiz Antônio Assis Brasil, da PUC, e eu achei, tá bom, né, eu achava que eu era o maior escritor do mundo, mas se ele acha que eu preciso de oficina, vamos lá. E aí entrei na oficina e foi uma experiência bem intensa, bem difícil, quase parei de escrever 3 vezes durante a oficina, e nem imaginava que eu estava entrando numa oficina que era tão importante. Para mim era tudo natural. Eu estava entrando na oficina do Assis porque eu tinha sido indicado, participei de uma seleção ali, mas achei que teve um peso grande essa indicação. E de lá para cá, então, eu comecei a estudar de fato o que é a criação literária e modernamente chamamos de escrita criativa. A própria PUC fez uma transição do conceito de criação literária, a oficina, essa do Assis, a oficina de criação literária, para o mestrado, quando eles abriram o mestrado anos depois, em escrita criativa. Então eu fui fazendo essa migração de conceito e aí chegamos na escrita criativa, que na verdade é um guarda-chuva que abrange a criação literária, mas abrange também roteiro de cinema, roteiro de TV, letra de música. Ele é mais amplo do que apenas a literatura. Tá certo, esse é o professor Marcelo Spalding, ou o escritor Marcelo Spalding, ou o jornalista Marcelo Spalding, falando um pouquinho sobre produção literária e sobre escrita criativa com a gente hoje no programa Alternativa A. Professor Alex, seu primeiro comentário, sua primeira pergunta. Primeiro, me lembrar de Porto Alegre. Eu estive, acho que umas 2 vezes em Porto Alegre, passando por Porto Alegre para alguns eventos lá na Universidade Vale dos Sinos. E minha recordação de Porto Alegre é o X Coração de Frango, ali do Cavanhas. Não sei se ainda tem o Cavanhas ali na cidade. Tem. Né? Então, me lembro do X Coração de Frango, que eu gosto toda vez que eu penso também em Porto Alegre, além da cidade ser muito bonita. Ô, Marcelo, em relação à questão da escrita criativa, os cursos que você coordena, ministra, qual que é o público desses cursos? São pessoas que, como você, têm formação em jornalismo, ou como o Glauco, formação na área de linguagens, letras? Como é que é o público que procura, e as pessoas que procuram com o intuito de fato, se tornarem escritores, ou, né, eu imagino que acho que, né, deve haver um questionário, falar por que você está procurando o curso, quem que é o público, quem são as pessoas que procuram a escrita criativa, o curso, especificamente o seu? Bom, tem cursos diferentes e aí acaba tendo públicos diferentes. Então eu comecei com cursos de curta duração, que eu comecei presencialmente na universidade que eu trabalhava, e aí não deu mais tempo de fazer presencial, passamos para o online. E logo depois, foi um semestre só que o curso foi pela universidade, e aí eu acabei criando uma plataforma própria e fazendo os cursos online por conta própria. Isso já faz 10 anos. Em 2012 foi quando eu lancei a Oficina Literária Online, que até hoje está no ar. E foi o embrião, então, dos cursos todos que eu comecei a ministrar depois. E a Oficina Literária Online, que é um curso mais inicial, assim como o outro que eu criei mais tarde, chamado Oficina de Escrita Criativa para Iniciantes, ele acaba recebendo pessoas de todas as áreas. Pessoas que gostam de escrever. Muita gente é formada em letras, ou jornalismo, publicidade, e mesmo assim procura um curso desses e tem um aproveitamento. Outras pessoas já publicam, já escrevem, já se consideram escritoras, mas buscam um curso desses para rever técnicas, para ter o texto comentado. E muita gente está dando o primeiro passo mesmo. É como uma pessoa que gosta de música e vai fazer uma aula de violão. É um primeiro passo na escrita mesmo. E, inclusive, tem uma estatística do Instituto ProLivro, naquelas pesquisas que eles fazem sobre o perfil de leitura, que 40% das pessoas responderam que no tempo livre gostam de escrever. É bastante gente, 40%. E 28% só responderam que gostam de ler. E a gente percebe isso. As pessoas gostam muito de escrever, de publicar, de participar, e às vezes nem tanto assim de ler, né? É uma contradição. Então, pessoas que gostam de escrever realmente tem bastante. Aí, passando um tempo, eu criei um curso chamado Curso de Formação de Escritores, aqui em Porto Alegre, presencial, que teria um formato de pós-graduação. A cada mês passa um professor diferente pelo curso e no final tem um trabalho que é a produção de um livro. Aí, nesse curso, a gente tem já pessoas que têm a intenção de ser escritores. Algumas com essa intenção mais sólida, algumas só com um grande sonho, começando muito no começo, mas aí são pessoas que têm sim a ambição de se tornar escritores, de publicar livros, em maior ou menor medida. Marcelo, eu queria aproveitar, você mencionou que as primeiras oficinas foram presenciais, né? E esse curso de formação de escritores tem um formato de uma pós-graduação, de uma especialização.
Nos últimos 2 anos, nós nos acostumamos a trabalhar de forma online, né? Professores do Brasil todo mergulharam nas plataformas acadêmicas aí, no Zoom, no Google, e de certa forma, a educação à distância virou uma realidade. Porém, você já trabalhava com oficina de escrita criativa há mais tempo online. Como é que você teve essa ideia, cara, de perceber que você tinha ali um nicho, tinha um modelo que de repente poderia funcionar? As primeiras oficinas online que eu ouvi falar foram de e-mails. Eu lembro que o Ricardo Silvestrin tinha uma. É possível que outros autores tivessem, mas elas não foram continuadas, né, ou elas foram interrompidas. Então, as primeiras eram feitas por e-mail. E eu entrei no momento em que, na universidade que eu trabalhava, começou a se trabalhar muito com o Moodle. E aí fazer disciplinas inteiras pelo Moodle. Então, eu coordenava algumas disciplinas que eram pelo Moodle. E aí, só que lá era semipresencial. Então, a gente tinha metade do período online e metade do período presencial, o que, para mim, é um formato para a universidade funciona muito bem. Mas aí, quando a gente criou a oficina, era toda ela, então, online. E qual foi a grande sacada que, na minha opinião, eu tive e sigo tendo essa ideia? Os textos dos alunos eram lidos e comentados por mim pessoalmente. Então, existe a plataforma, existe o conteúdo, mas eu recebo o texto, leio e comento. Porque eu vejo muita oficina hoje, a doméstica tem 300 oficinas e várias outras aí, Pedro Bial tem oficina, que na verdade não é oficina, na verdade é um documentário, é uma gravação, é um programa de televisão. É como se fosse um livro em forma de vídeo e daí cobra muito mais caro que um livro. Então, na minha opinião, a oficina tem que ter minimamente uma troca professor-aluno e isso, a partir da troca por e-mail, eu consegui fazer naquele formato anterior. Aí, quando veio a pandemia, e aí as aulas presenciais elas não puderam acontecer no curso de formação, que tem outro formato, aí isso veio a ideia do ao vivo, do online ao vivo, que já existia, mas eu não conhecia, e até a tecnologia melhorou muito, barateou muito, ficou muito mais acessível. O próprio assinar o Zoom era uma coisa impensável, assinamos o Zoom, pagamos a conta do Zoom, então aí veio a aula ao vivo. Agora, essa oficina online que tem 10 anos, neste ano ainda, no final do ano, eu vou fazer uma turma especial da oficina, que vai ter 3 meses de aulas ao vivo semanais. Porque me parece que a gente já está na terceira ou quarta geração de curso online. Teve aquela geração inicial lá, que era e-mail, que era uma coisa bem, um PDF, uma coisa bem rudimentar. Teve a geração Moodle, que era a plataforma com texto, com material gravado, com atividades pré-montadas. Algumas com interação com o professor, algumas não. Aí teve uma geração aí que começou a trabalhar com vídeo, mas muito vídeo gravado, o que, na minha opinião, não acaba perdendo a característica de uma aula, que a aula requer interação por natureza. E essa quarta geração já é um pessoal que pede a aula ao vivo, pede a interação, pede o contato com a turma, acaba até pagar mais caro por isso, porque, claro, que o trabalho é muito maior. Então, a ideia é que continue existindo oficina gravada, oficina com material pré-escrito que tem lá, o curso de formação, que são aulas semanais por 1 ano e meio, vários professores, mas que eu experimente uma versão da oficina um pouquinho maior, com aulas ao vivo, para ver se realmente a gente está entrando numa nova era do digital. Esse é o programa Alternativa à Vida Inteligente, original na sua tarde de sábado, em 102,1 FM, também em facebook.com/programa Alternativa. Hoje a gente recebe, eu e o professor Alex, recebemos o professor, jornalista, escritor e editor Marcelo Spalding, falando um pouquinho sobre escrita criativa, criação literária e livros. Marcelo, a gente vai para rápidos apoios culturais e eu queria pedir, cara, para você selecionar uma música para a gente tocar na Rádio Universitária agora. O que o nosso técnico e carnavalesco, né, Alex? Faz tempo que a gente não chama o dono de carnavalesco. Vai rolar para a gente. Tem muitas, né? Mas eu vou ter que escolher Elis Regina como nossos pais. Primeiro, para homenagear a Elis, que é a intérprete histórica dessa música, a Elis porto-alegrense. E segundo, porque, infelizmente, nós estamos vivendo como nossos pais, né? Ou nossos avós, o que é pior ainda. Então, como nossos pais da Elis, é uma música que tinha que tocar bastante hoje em dia. Programa Alternativa, daqui a pouco a gente volta, não saia daí, até já. Voltamos! Esse é o programa Alternativa, Vida Inteligente, original na sua tarde de sábado, na sintonia da sua 102,1 FM, a Rádio Universitária, e também em facebook.com/programa Alternativa. Eu sou o Glauco Keller, junto com o professor Alex.
Hoje a gente recebe o professor, jornalista, escritor Marcelo Spalding, falando sobre produção literária, sobre as dificuldades do ser escritor, sobre escrita criativa e sobre música e afins. Programa Alternativa A, você já sabe, você encontra também publicações super legais no Instagram. Segue a gente lá, p.alternativa e também essas entrevistas você encontra no seu agregador de podcasts, no Spotify, por exemplo, p.alternativa. Segue a gente lá. Como eu falei, hoje a gente recebe o professor Marcelo Spalding e eu vou passar a bola para o professor Alex, que está muito elegante hoje, viu, Alex? Eu não comentei, mas você está muito elegante. Obrigado. Você, normalmente as pessoas falam que é o frio que deixa as pessoas elegantes. Você está sempre elegante, no frio, no Agradeço. calor e assim por diante. Os amigos. Oh, na verdade, é assim, uma pergunta mesmo, também uma reflexão, né? Glauco também, se quiser participar. O Marcelo tem a formação de jornalista, eu não sei, né, o que vocês acham. Eu, ultimamente, de algum tempo para cá, ao ler um jornal, tem momentos que eu me sinto talvez até meio burro, porque eu não estou entendendo o que as pessoas estão escrevendo. Né? Não sei se é uma dificuldade, não sei como é que está a formação do curso de jornalismo, né? É o transporte da linguagem do site, da internet para o jornal impresso, porque eu ando aí, para quem já, né, no nosso caso, já leu muitos, e jornalistas fantásticos com textos maravilhosos, tá havendo aí um empobrecimento do texto jornalístico, porque eu estou sentindo um pouco isso, né? Eu acho que existe o empobrecimento da profissão jornalista, né? Da função jornalista, profissão jornalista. Primeiro, à medida que se caça a ideia do diploma. E aí, colunista de jornal, por exemplo, tem diversos que sequer têm formação de jornalista. Depois, porque com a mudança do mercado, o mercado ele tem tido dificuldade para as empresas profissionais. Então, mesmo a mídia de massa, a Globo, a RBS, tem tido muita dificuldade, bem ou mal, elas é que bancavam jornalistas para fazer trabalho jornalístico. Hoje, um dos sites mais importantes de economia, se é que não é o mais importante, pertence à XP Corretora. O site de notícia, daqui a pouco, pertence ao fulano. Então, hoje, o site a Rádio de Esportes de Minas Gerais pertence a um grupo que patrocina o Atlético Mineiro, né? A MRP. Então, hoje tem uma confusão aí entre o que é jornalismo, o que é relações públicas, o que é publicidade, que disse que sempre existiu, mas hoje me parece que ela é escrachada. Então, isso é um problema. Do ponto de vista das faculdades, o que me surpreendeu muito quando eu dava aula na faculdade, e um dos motivos que eu saí, inclusive, é que eu dava aula no curso de Direito, Jornalismo e outros cursos, aula de português, língua portuguesa. E aí, primeiro, as aulas viraram online. Então, não era mais presencial, era uma turma online de um jeito bem ruim de fazer. Tinha 2.000 alunos numa plataforma com aulas pré-gravadas, uma coisa bem... Só para dizer que tem. E com o tempo, nem isso mais eles tinham. Então, não tem nas faculdades a base do português. A escola, por vários motivos, também não consegue trabalhar bem a questão da linguagem do português. E o pessoal acha que português é decorar a regra da crase. Português é muito mais do que isso, né? Entender a língua, entender a linguagem, entender o que é oralidade, formalidade, variação linguística. É uma riqueza infinita que a gente tem aí estudando língua. Isso, inclusive, Glauco, Alex, talvez seja um dos motivos que as pessoas procurem por cursos de escrita depois. Porque as pessoas sentem falta dessa formação, dessa base de aprendizado de escrita, de língua, até para entender o que está lendo, o que está vendo. E ao invés de procurar cursos de português, que em geral são muito voltados ao vestibular, à regra, concurso, elas buscam cursos de escrita. Porque um curso de escrita talvez não te faça escrever melhor, mas certamente vai te fazer um leitor melhor. E, então eu acho que passa por aí, Alex, passa sim pela formação, passa pela falta de profissionalização da nossa área. A gente sabe que o jornalista de redação hoje ganha muito pouco comparado com outras profissões e outros espaços que ele pode trabalhar. E claro que tem aí as questões de época, né? A gente é um pouco dinossauro aqui, todos nós temos, em maior ou menor medida, a barba branca aqui. E aí a gente também tem uma transição geracional que se reflete em linguagem, no que tipo de texto que eles querem ler, que é complexa. Eu não sei você, já que a gente está falando de cultura aqui, eu vi há pouco tempo aquele filme Não Olhe Para Cima, e eu particularmente gostei bastante do filme. Não vou dar spoiler, mas gostei bastante do final. Só que o legal daquele filme é que ele nos faz olhar para várias coisas. E a questão do jornalismo no filme é fantástica. De o que virou o jornalismo, né? Que é o que o Vargas Llosa chama de civilização de espetáculo. Que é a espetacularização de tudo. E isso para o jornalismo é esquisito. Então, eu acho que é mais um sintoma desses nossos tempos curiosos aí. Marcelo, você não acha que
talvez esse empobrecimento da escrita de maneira geral. O Alex mencionou a escrita jornalística, mas eu acho que da escrita de maneira geral passa também pelo modelo imagético de sociedade que a gente está criando. No Instagram, por exemplo, você não consegue escrever, cara. Você precisa subir uma imagem para conseguir escrever minimamente. Você acha que tem esse fator também? Pode ser que sim, é possível que sim, né? O tempo vai nos dar essa resposta, mas eu não sei, Glauco, se eu seria tão taxativo de que tem um empobrecimento, tá? Isso eu teria que pensar um pouco e acho que não tem nem como a gente responder pelo seguinte: a amostra era menor antes, menos gente podia publicar. Hoje todo mundo publica, todo mundo tem blog, tem site, tem YouTube, todo mundo posta no Instagram, até livro. Hoje é muito fácil publicar um livro. Então hoje existe uma quantidade maior de coisas publicadas, o que na média pode dar uma sensação de empobrecimento. Mas eu não sei se nós pegarmos os 10 melhores livros do ano e os 10 melhores livros de 40 anos atrás, se a gente vai ter uma diferença tão grande. Isso é uma questão só teórica, né? Porque na prática a gente não consegue fazer. Mas eu não sei se é empobrecimento ou se há um maior espaço para que as pessoas possam escrever, publicar, o que eu não acho ruim, na verdade. Eu sempre digo que escrever não é obrigação de ninguém, ler não é obrigação de ninguém, ler e escrever é direito que as pessoas têm. Então, as pessoas têm que ter o direito de ler, de saber ler, de conseguir ler um texto complexo, e elas têm, sim, o direito de escrever, de publicar, e isso eu não acho ruim por princípio. Agora, questões de mercado, de editoras, aí é outra história, né? Esse é o programa Alternativa à Vida Inteligente, original na sua tarde de sábado. Hoje o programa é gravado porque a gente recebe o professor Marcelo Spalding. Ele é jornalista, escritor, editor, tem 8 livros individuais publicados e mais de 70 livros editados. É pós-doutor em escrita criativa pela PUC do Rio Grande do Sul, é mestre em letras pela Federal do Rio Grande do Sul e formado em jornalismo. Doutor e mestre em letras e formado também em jornalismo e letras. E hoje a gente bate um papo sobre literatura, sobre o processo de escrita e também, obviamente, sobre formação de escritores. O programa Alternativa A está também no Facebook. Você pode acompanhar essa gravação em facebook.com/programa Alternativa A, em áudio e em vídeo. E também você pode seguir a gente no Instagram e no Spotify em p.alternativa-a. Professor Alex, a bola está contigo. Alex, aliás, eu não te corneto há muito tempo, cara, a respeito do seu Curitiba, né? Curitiba, mais uma vez... Precisa. Sofrendo, como sempre, né, cara? O meu Corinthians está acertando. Marcelo, você aí é o quê? É Grêmio? Não vou nem falar de futebol com vocês. Estou na outra série, vamos falar de Tá certo. Vai lá, Alex. Eu compadeço da sua dor há muito mais tempo que você, então, né? Já estamos calejados, né? Quando você começa a achar que a única coisa boa no estádio do seu time é a churrascaria dentro do Couto Pereira, significa que futebol já é um detalhe há muito tempo. Ô Marcelo, nessa questão aí de você falou de as pessoas hoje mais oportunidade de publicarem, né? Mais fácil, de certa forma, né? Em questão de publicar um livro e tudo mais, teria aí, né? Aquela coisa, né? Um jovem, né, alguém novo, ou novo no sentido de um escritor aí que você destacaria aí né, que você conhece ou que acabou chegando a você aí para o pessoal que você olha, esse cara acho que promete. Teria algum nesse sentido para você indicar ou falar? Não sei se eles são novos. Eu acho que o Daniel Galera, que eu citaria, já não é novo, já é consagrado. Sim. E a Luísa Geisler, por mais que pareça que ela está há muito tempo na pista, ela tem menos de 30 anos. Né? Então é outra autora que é uma referência. E aí vem surgindo novos autores, a Júlia Dantas eu gosto bastante, mas a gente precisa estar o tempo todo atento, porque realmente nós não vamos ter talvez um nome como foi a Equeríssima aqui no Sul, ou um nome que seja de consenso. A gente cada vez mais vai ter muitos nomes pulverizados. Isso é curioso, mas é parte do nosso tempo. Ô Marcelo, o que você lê, cara, no seu tempo de folga? Você deve ler, obviamente, muitos textos dos mais variados dos seus alunos, mas o que tem na sua cabeceira, cara? Nesse momento estou parado, que eu estou ali com e na verdade eu tenho uma dificuldade, Glauco, que eu brinco assim, ó, a gente acaba trabalhando com algo que a gente gosta, a gente estraga um hobby. Então faz alguns anos que ler e escrever deixou de ser um hobby para mim. Mas não tem problema, acho que é melhor trabalhar com isso do que trabalhar com algo que não se gosta.
Eu entrei no Banco do Brasil com 19 anos, fiquei uma semana pedindo demissão. E hoje meu irmão trabalha no banco, na Caixa, minha cunhada do Banco do Brasil. Então eu acho que eu não posso reclamar porque eu trabalho com o que eu gosto. Mas a gente perde um pouco esse tempo de ler de forma diletante, de ler de forma livre. Então eu acabo priorizando os originais da editora, os textos dos alunos, e aí os livros vão ficando ali na estante. Eu estava tentando terminar um CONI, deixei pelo meio, o doutorado está bem encaminhado a leitura. Mas eu acho que precisa ser versátil. Leio Stephen King, acho que a gente tem que ser versátil na leitura, leia autores contemporâneos quando possível. O Brasiliense está lançando um livro novo, Leonardo Brasiliense, outro que eu respeito, gosto bastante, quero procurar o livro dele. Mas tem que ser eclético, inclusive em termos de gêneros, para que a gente, ainda mais na minha posição, que dou aula para pessoas de diferentes. Eu digo que eu tenho dois pontos cegos, eu já digo para os alunos de cara. Um é a poesia, embora cada vez mais eu esteja conseguindo contribuir com o pessoal que escreve poesia. Não sei fazer poesia, não me considero poeta, mas tenho compreendido melhor a poesia até para dar um retorno para eles. E o outro é a literatura infantil. É curioso que a minha especialidade seria a literatura juvenil. Eu cheguei a ser finalista de Jabuti com a literatura juvenil, mas a infantil é uma área que eu não consigo ter segurança se eu estou fazendo bem, se eu estou fazendo certo, e não sei também avaliar. E achei que fosse melhorar quando eu tivesse filho, não melhorou. Então, desisti. Então, não dá para a gente querer também atacar em todas, né? Ô Alex, você tá, não sei o que você tá lendo, mas assistindo deve ser também a Peppa Pig. Não, já passei dessa fase. Já passou dessa fase. Agora tá ouvindo Now United, né? Também já tá indo. Acho que na United ainda tem um resquício, mas Billie Eilish, pelo menos já melhorou. Até com Billie Eilish, até perto de Now United, é fantástico. É praticamente uma Liberate. Né? Mas tô nessa pegada de... Assistindo, eu tô assistindo coisa velha, né? Então, outro dia eu me peguei assistindo Kung Fu, lembra da série com o David Carradine? Né? Esquadrão Classe A, o antigo, que tem uma plataforma que eu assino, chama Oldflix, que é só filme de série velha, certo? Tem desenhos antigos, né? Até para mostrar para minha filha. Ô Marcelo, você tem filhos, cara? Tem de 12 e 7, e aí até você está olhando do que a gente assiste, eles já estão um pouco maiores, né? Mas desde muito tempo eu acho que uma coisa no mercado que a gente se dá pouco conta é de como é importante uma obra que perpasse adultos e crianças e que seja interessante para o adulto, não uma coisa que o adulto vê porque tem que ver. Nesse sentido, a gente acaba vendo muito Star Wars e Marvel, porque a Marvel consegue fazer um filme minimamente interessante para o adulto e a criança também gosta ali da questão dos heróis e tal. Então, isso eu acho que a gente vai produzir um texto, produzir um audiovisual, tinha que pensar mais no conceito família nesse sentido, de tentar ser interessante. A Pixar dá um banho nisso, né? Mas a Pixar não produz um seriado o tempo todo. Lá no Netflix eu pego, ontem mesmo, deitei lá com meu filho pequeno de 7, e aí ele no Netflix passando, e não achei nada que pudesse interessar para nós dois. Ou era coisa infantil que eu não queria ver, ou era uma coisa que eu já tinha visto com ele, que a maioria dos filmes que interessam para os dois a gente já tinha visto. Então eu acho que isso é um ponto interessante. Numa sociedade tão fragmentada, tão de nicho, ter algo que ligue gerações. O próprio futebol que a gente estava brincando agora, o futebol por muito tempo teve esse papel, a novela teve esse papel, e até o futebol está perdendo um pouco isso. Tanto pela questão da rivalidade, da forma como é organizado o futebol no Brasil, que eu acho um absurdo, quanto pela perda de interesse do futebol por gerações mais novas. Os meus filhos não se fixam no futebol. Gostam de bater uma bola, jogar videogame, mas ver futebol nem pensar. Então, acho que a cultura e nós, artistas, podemos também pensar em produções que conectem essas pontas aí. Marcelo, antes da gente fechar esse bloco, eu queria perguntar para você a respeito do livro Clube do Rock, que é um livro que você escreveu a 4 mãos, né, em parceria. Ele foi finalista do Prêmio Jabuti, e é um livro que foi escrito em um formato de gênero textual um pouquinho diferente. Eu queria que você falasse para o nosso ouvinte um pouquinho dele. Isso, ele é um formato de cartas, né? Ele é um livro que trabalha com a ideia de vários gêneros dentro de um só. Acho que o Bakhtin falava em polifonia, e dentro do conceito de polifonia tem a ideia de misturar gêneros. Então ele tem trechos de letras de música e ele é feito em forma de cartas. Eu sou da geração das cartas, eu tenho uma história bem curiosa e pessoal aí em relação a cartas. Quando eu tinha 14 anos, conheci uma menina e nós trocamos muitas cartas, até porque na época o telefone não era tão fácil de falar, então nós trocávamos muitas cartas.
e não ficamos juntos, porque na ocasião eu tinha namorado, não ficamos juntos, passou uma vida aí, eu casei, tive filho, ela casou, e agora em janeiro nos reencontramos, voltamos a conversar e ficamos juntos. Um dos motivos é porque ela me contou que ainda tinha aquelas cartas, logo ela tinha alguma coisinha ainda lá dentro e a gente acabou se separando e tudo mais, e as coisas andaram assim. Então a carta, ela dava uma sensação, eu fiquei lembrando, que eu também tenho as cartas guardadas, né? A gente mandava uma carta e esperava um mês para receber a resposta. Hoje isso é inimaginável hoje. Hoje nem eu consigo, mando WhatsApp, fico olhando se a pessoa está online para me responder. Então o gênero carta é uma nostalgia gostosa e achei importante trazer para as crianças, para os adolescentes, essa experiência da carta. Até porque na carta a gente deixa um pouquinho mais de nós do que no WhatsApp, no e-mail. A carta tu senta e faz uma catarse mesmo, aquilo que o Freud dizia. Escreve. E porque no e-mail mesmo, mas no WhatsApp a gente escreve ali um parágrafo, daí resposta, escreve outro. Não tem aquele momento da escrita mais intimista. E a carta tem. Então, como exercício, foi muito legal a carta. E na história tem um motivo para eles terem que trocar cartas, né? A gente teve que arrumar um gancho para isso. É uma história contemporânea, a gente teve que arrumar um gancho para que fosse em forma de cartas. Esse é o programa alternativo A Vida Inteligente e Original na sua tarde de sábado. Hoje a gente recebe como convidado o professor, escritor e jornalista Marcelo Spalding. Marcelo, antes da gente ir para apoios culturais, tem outra música aí na cartola, na manga, para a gente tocar? Tá bom, já é a segunda música, né? Então vamos de Renato Russo, deixa eu ver uma do Legião. Eu acho que pode ser o Teatro dos Vampiros. Maravilha, vamos de Renato Russo, então. Você que está ouvindo a gente, não sai daí, a gente volta já com mais programa Alternativa A. Voltamos, é isso, tá frio, mas cá estamos nós para o último e derradeiro bloco do programa Alternativa A Vida Inteligente e Original na sua tarde de sábado. Hoje, gravação super especial com o professor, escritor e jornalista Marcelo Spalding, em áudio e vídeo em facebook.com/programa Alternativa A e só em áudio aqui na sintonia da sua rádio universitária. Você já baixou o aplicativo da Rádio Universitária? Vá lá na sua Google Play, na sua Apple Store, procure Rádio Universitária e você pode levar aonde você for toda a programação da Rádio Universitária, jornalismo, entretenimento e também muita música legal. Tem o Doni Petilli, tem o Giovanni Tinti, tem o programa Alternativa A, completando 24 anos, tem muita coisa bacana, procura lá. E o programa Alternativa A, você já sabe, tá no Instagram também, p.alternativaA, e no Spotify, p.alternativaA. Segue a gente, acompanha as entrevistas e as nossas postagens. Professor Alex, programa bom passa rápido, né, cara? Exatamente, olha só, já estamos no último bloco, né? Que coisa, né? Ô Marcelo, deixa eu perguntar uma coisa, já que você falou da sua experiência como professor na universidade, na faculdade, né? A questão do ensino da língua portuguesa para cursos diferentes. Voltando um pouco a essa questão da leitura, mas jogando um pouco para a questão da escola e tal. Você tem alguma coisa assim, uma ideia, né, de como é possível, né, incentivar a leitura para crianças, para jovens hoje, principalmente, não estou nem falando dos autores talvez mais contemporâneos ou que tem uma linguagem, mas, por exemplo, é possível, e como é possível, incentivar, por exemplo, esse pessoal a ler os clássicos, né? Quando eu falo clássicos da língua do Brasil, né? Tipo Machado, Lima Barreto, ou a escola, o vestibular, né? Que obriga essas leituras, conseguiu estragar isso. Não que antes também a gente lesse Lima Barreto ou Machado com afinco, mas a escola, né, e essa coisa do vestibular também ajudou a tirar um pouco o foco e interesse por esse tipo de leitura, de literatura? Eu tenho uma dúvida e uma certeza. A certeza que eu tenho é que incentivar a leitura na escola tem que começar incentivando os professores a lerem. A gente sabe que os professores leem pouco. A profissão de professor, eu falei que jornalista é desvalorizado, né? Mas a profissão de professor tem sido muito desvalorizada, muito mal remunerada, muito pouco respeitada. E aí as pessoas acabam não chegando na sala de aula. As pessoas, às vezes, quando as coisas, elas têm um sonho e aí as coisas não acontecem, elas vão dar aula de amarguradas ou tentando trocar de profissão. Conheço muitos colegas meus que são ótimos professores e estão com um canal no YouTube, estão jogando no Instagram e estão deixando a sala de aula,
porque pela condição de trabalho e pelo salário muito baixo. Então, primeiro, qualificar os professores, acho que isso é dar liberdade de trabalho para o professor, tudo isso acho que é fundamental para incentivar a leitura do jovem. Porque se o professor chega com um livro na mão, o aluno pergunta que livro é aquele, dialoga sobre o livro com o professor e a roda gira. Mas isso não acontece na maioria das vezes. Aí a dúvida que eu tenho, Alex, é sobre a literatura do vestibular, se isso ajuda ou atrapalha a formação de leitores nas escolas. Eu acho que atrapalha, eu acho que fazer um adolescente de 13, 14 anos ler Machado de Assis, José de Alencar, atrapalha mais do que ajuda, porque é uma leitura que é por obrigação, tem que decorar algumas coisas, mas eu tenho dúvida se a escola, no caso de não haver literatura do vestibular, não iria usar esses momentos para matemática, para química, para biologia, ao invés de incentivar a leitura dos contemporâneos, que é o mais importante, né? Eu acho que ao invés de incentivar a leitura dos clássicos, a gente tinha que incentivar a leitura de bons autores contemporâneos. Eu acho que a escola tinha que fazer uma curadoria disso, cabe à escola apresentar para os alunos bons autores, boas histórias, mas podem ser contemporâneas e podem ser até universais. Talvez nem precisasse ser só brasileira, como acontece. Tem muita coisa latino-americana boa, tem coisas norte-americanas boas, e os alunos acabam não conhecendo, né, a média da população. Então eu tenho dúvida se ajuda, mas como a gente vê Aliás, agora o ensino médio mudou de novo, né? Pelo que eu estou vendo, é para formar funcionário de empresa, então vai ter menos leitura ainda. E aí, essa é a minha questão. Talvez a literatura do vestibular seja ainda um resquício para a gente fazer os alunos lerem alguma coisa. Mas a rigor é claro que com 13, 14 anos a pessoa não está nem preparada para ler Machado, às vezes nem consegue ler Machado. Então é uma contradição que temos que lidar na sala de aula. Aí Glauco, desculpa, mas aí a crônica não seria um caminho, por exemplo? A crônica, a própria escrita criativa, né? Por que eles têm que escrever só redação de vestibular? Porque não se incentiva os jovens a escrever crônica, escrever conto, escrever mini-conto, até escrever poesia, falar de sentimentos. A gente não incentiva essa escrita na escola. Isso aí para lá atrás. Eu brinco com os alunos, qual foi a última vez que fez uma história? Era uma vez. Foi lá atrás. Eles adoram ler fantasia. Eu tenho dúvidas se eles leem pouco, tá? Porque vende muito livro para jovem, vende muito livro de fantasia, muito livro de entretenimento. Eles estão comprando um monte de e-books na Amazon. Tem autores na Amazon que estão ricos, a gente não sabe nem o nome deles. E eles estão ricos vendendo e-books. Então, eu tenho dúvida se leem pouco. Mas existe uma distância entre o que eles estão lendo e o que a escola valoriza, o que a academia valoriza, que ela deveria ter mais próximo. Acho que o cinema é mais bem resolvido nisso. A música, não sei, mas o cinema sim, e a literatura parece que são mundos diferentes. Tanto que o Jabuti criou a categoria literatura de entretenimento, que é uma coisa curiosa, mas ajuda, de certa forma, ajuda a aproximar esses dois mundos. Então, não sei, Alex, acho que tem uma discussão profunda para fazer aí, e que não vai ser feita pela escola, muito menos pelo governo, vai ter que ser feita pelos pais, cada um no seu microcosmo ali, porque não parece que a escola consiga fazer essa reflexão agora e o governo nem tem interesse. Marcelo, você falou no primeiro bloco que a escrita criativa ela não é obrigatoriamente para quem quer escrever um livro, né? Ela pode ser aplicada em vários gêneros textuais, em vários momentos do ato de escrever. E eu queria que você comentasse um pouquinho de que forma você pode aplicar a escrita criativa em outros gêneros e também que você falasse um pouquinho da plataforma, do que é o curso de formação de escritores, como funciona o curso de escrita criativa da Metamorfose. Bem, a escrita criativa eu costumo dizer que ela ao mesmo tempo pode ser vista como um gênero e como uma técnica. Pensando em escrita criativa como gênero, nós temos aí a poesia, o romance, o conto, o roteiro, a letra de música, e aí ela vai para o lado artístico. Então, quando a pessoa quer fazer uma obra de arte ou quer fazer uma obra de entretenimento, ela vai escrever escrita criativa, que é o que Aristóteles chamava de poética, né? Então, esse é um viés da escrita criativa que é focado em quem quer escrever ficção ou roteiros, etc. Agora, por outro lado, a gente pode pensar a escrita criativa como técnica. E as técnicas de escrita criativa valem para qualquer profissional. Então, a técnica de narração, ela vale para um advogado. A técnica de criação de personagem, criação de cena, vale para um jornalista. As técnicas de concisão valem para qualquer profissional de qualquer área. Então, as técnicas de escrita criativa, elas vão ajudar demais no texto acadêmico, no texto jornalístico, no texto do advogado, nos textos de não ficção. E me parece que esse é um outro motivo de haver tanta procura pelos cursos, porque as pessoas querem escrever melhor e elas percebem que por aí é uma forma de escrever melhor, mesmo que elas não vão escrever ficção de fato, né, contos, poesias.
A gente tem, então, um site chamado escritacriativa.com.br. Nesse site tem muita informação gratuita sobre o GE, sobre escrita criativa, dicas, concursos, textos. E ali também tem oficinas de curta duração e tem um curso chamado Formação de Escritores. E aí, quem tiver curiosidade, pode entrar em formaçãodeescritores.com.br. No caso, é sem cedilha e acento, né? Então, formacaldeescritores.com.br. E ali tem um curso que está com inscrições abertas, vai começar a turma nova em julho. Então, é uma ótima oportunidade para quem tiver interesse em conhecer o curso, de fazer esse curso. É totalmente online, com aulas ao vivo semanais e durante 1 ano e meio. Esse é o programa alternativo à Vida Inteligente e Original na sua tarde de sábado. Hoje a gente recebe o professor, jornalista, escritor Marcelo Spalding, que é coordenador da Metamorfose Curso, e está falando um pouquinho para a gente sobre escrita criativa, sobre literatura, sobre o papel do escritor, do jornalista e o ato de escrever. Professor Alex, dá tempo de você fazer mais uma pergunta ainda, mais um comentário? Fique à vontade. Não, queria agradecer o Marcelo aqui pela presença e pelo papo muito interessante, e eu acho que é sempre importante, eu acho que incentivar a leitura, a escrita, acho que a gente está... Eu acho que a gente está vivendo um certo empobrecimento, né, em relação à escrita em alguns aspectos, então acho que é muito importante, né, esse tipo de curso, a fala do Marcelo. E eu queria perguntar para o Marcelo o seguinte, já que, né, ele, né, além dos cursos, também é escritor, que ele poderia ali, né, indicar, né, para os nossos ouvintes nesse momento o livro dele, né? Por que não? Né? O próprio convidado pode se indicar nesse programa, né? Sim, então, fazer autopropaganda, tem aqui na autopropaganda. Pode fazer. Aqui eu não vou tem até pegar o livro aqui, Pega vou aí. pegar o Clube do Rock. Esse aqui é o Clube do Rock, que é um livro finalista do Jabuti, um livro juvenil, mas que é uma boa história para criança ou para jovem, qualquer pessoa pode ler. Esse é um livro que adultos leem, faz sentido, vão gostar da questão da música. Eu trouxe músicas do pop rock brasileiro dos anos 80, 90, que é a nossa formação musical ali. Aí tem esse livro de mini contos, que é um gênero que eu gosto muito, o meu mestrado foi sobre mini contos, e eu acabei me tornando uma referência aí nos mini contos, porque eu fiz a primeira dissertação de mestrado do gênero, e tem o site minicontos.com.br. Então, Minicontos é um outro livro que vale a pena citar, e esse aqui eu tenho que levantar para pegar, que é o livro que acabou sendo o cabo-chefe, que é a Escrita Criativa para Iniciantes, que é um livro, então, na verdade, é a oficina online transformada em livro. É um livro que vale como oficina, mas no formato, né, claro, de livro. Marcelo, obrigado, cara. Foi um prazer para a gente bater um papo contigo. Eu tenho certeza que o nosso ouvinte gostou bastante também. Eu sei que os seus horários são super complicados. Em casa aí, no escritório, espero que tenha sido prazeroso para você também. Maravilha, com certeza. A gente estava planejando aqui o programa, o Glauco, por ato falho, falou que eram 3 de 45 minutos, e eu fiquei apavorado. O que é isso? Pelo jeito valeria, né, Glauco? Imagine eu que faço há 23 anos o programa e nunca soube. E acho que valeria, hein? Daqui a pouco vamos fazer um de 3h45 aí que tem assunto bastante. Ah, bom demais. O Marcelo, você pega 3 professores da área de humanas para conversar, cara, fica 3 horas tranquilamente. Então, a hora que a gente falando. não abrir uma cerveja, acabou. O Alex, acho que não deu tempo, mas eu ia perguntar para o Marcelo das principais diferenças do curso presencial, do curso online, além da cerveja depois da aula, né, cara? Porque essa, infelizmente, ficou para trás. Alex, obrigado. Obrigado, valeu. Obrigado, Marcelo, pela presença e obrigado, pessoal, que está ouvindo a Alternativa. Valeu, Alex. Valeu, Marcelo. Obrigado mais uma vez. E obrigado especial a você que ouviu o programa Alternativa A. A gente volta sábado às 5 da tarde, nessa mesma sintonia, 102,1 FM, e também em facebook.com/programa Alternativa A. Grande beijo, até a semana que vem. Valeu, galera. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.